Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor, diga amém, meus amados irmãos. Levanta as suas mãos ao céu e diga assim: meu Deus, diga meu Pai, até aqui, Senhor, o Senhor tem me ajudado. Diga: Senhor Jesus, me ajuda, Pai, nas minhas tomadas de decisões. Diga: meu Pai, me conduz na tua verdade. Diga: Senhor, meu Pai, me abençoa, Senhor, sempre por onde eu andar. Amém? Eu cumprimento todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus. Meus amados irmãos, pega as vossas Bíblias e abra juntamente comigo no Salmo de número 128. Salmo de número 128 vai ser a base desta ministração nesta manhã. Me sinto muito feliz de estar com todos os meus nobres, amados irmãos, na casa do Senhor, e Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Salmo de número 128, verso de número 1. Salmo de número 128, verso de número 1. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Salmo 128, verso de número 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, e feliz será e te irá bem. Mais uma vez: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será e te irá bem. Levanta a sua Bíblia aos céus, por gentileza. Diga assim: meu Deus, fala comigo, Pai. Diga: nesta manhã eu quero ouvir, Pai, a tua palavra falar ao meu coração. Diga assim: meu Deus, me ajuda, Pai, a permanecer na graça do teu Espírito. Acampa, Pai, os teus anjos de guerra, em nome do Senhor Jesus. Senta batendo palma e glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Aplaude a Ele, porque Ele é bom. Meus amados irmãos, hoje nós estamos na segunda quarta-feira deste propósito, a quarta-feira do Código da Provisão. Primeiro nós precisamos compreender o que de fato é um código. E no sentido comum, o código é um conjunto de sinais, de regra ou instruções que precisam ser compreendidas para que algo funcione corretamente. O sistema só responde quando o código certo é aplicado. Trazendo para o sentido espiritual, o código representa princípios. Esse código representa princípio. E nós não estamos falando de fórmulas mágicas, nem de atalhos espirituais. Estamos falando de princípios inegociáveis, que quando obedecidos, alinham a vida do homem com a vontade de Deus. E isso é importantíssimo. Isso é maravilhoso. E quando esses princípios são aplicados, quando esses princípios eles são seguidos, quando esses princípios inegociáveis são obedecidos, ele passa a alinhar a vida do homem com a vontade de Deus. Então eu já entendi a importância do Código da Provisão. Pastor, e o que seria a provisão? Eu entendo que a provisão de Deus não é apenas receber algo nas mãos. Antes de Deus colocar algo nas mãos de alguém,
ele trata o coração, ele corrige o caminho, ele desperta a responsabilidade. Por isso, no Salmo 128, nos apresenta aqui uma trilha espiritual. Que trilha é essa, pastor? Primeiro ele começa, primeiro o homem teme ao Senhor, depois ele anda nos seus caminhos, e em seguida trabalha com as suas próprias mãos, e como resultado, a bênção alcança a sua casa, a sua mesa, a sua família e a sua descendência. E aqui existe uma ordem: não começa primeiro com o dinheiro, não começa primeiro com a conquista, não começa primeiro com resultado, começa primeiro com temor. O salmo inicia de que forma? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então nós entendemos aqui que o primeiro código da provisão é o temor. O primeiro princípio é o temor. E temer ao Senhor não é viver apavorado diante de Deus. Eu entendo que medo e temor não são a mesma coisa. Por que não são a mesma coisa? Porque o medo faz o homem fugir de Deus em muitas ocasiões. O temor faz o homem se aproximar com reverência. O medo faz o homem obedecer pressionado. O temor faz a pessoa obedecer com consciência. O medo enxerga Deus apenas como castigo, muitas das vezes. O temor sempre reconhece Deus como santo, justo, fiel e soberano. Temer ao Senhor é carregar dentro da alma uma consciência santa. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está pensando, Deus está examinando. Essa consciência, ela tem que passar pela minha mente. É por isso que muita gente quer milagre, mas não quer temer. Quer provisão, mas não quer reverência. Quer porta aberta, mas não quer vida alinhada. Quer resultados de Deus, mas sem compromisso com os princípios. E aqui, meus amados irmãos, esta pessoa ela pode cair em um abismo. Em Provérbios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 7, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria. Aí ele continua: os loucos desprezarão a sabedoria e a instrução. Observe, temor não é o fim. Temer não é o fim, é o princípio. Eu entendo que antes do homem ser sábio, ele precisa temer. Antes de tomar decisões corretas, ele precisa reconhecer Deus como autoridade sobre a sua vida. Quem reconhece Deus como autoridade sobre a sua vida? Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. E a prudência. O temor coloca ordem na mente. É verdade, pastor? É. Levanta as suas mãos ao céu, diga: o temor coloca ordem, diga, na mente. O temor coloca ordem na mente. Ele freia os impulsos da vida. Ele corrige os desejos. Ele disciplina atitudes e ensina o homem a pensar antes de agir. Isso é temor. Traz essa consciência para o indivíduo. Quem teme ao Senhor não vive apenas perguntando: será que dá certo?
Quem teme pergunta sempre: isso agrada a Deus? Essa minha atitude agrada a Deus? O temor, ele tem uma diferença do medo. Por quê, pastor? O medo, ele pode até impedir alguém de errar por alguns momentos. Mas o temor, ele forma o caráter espiritual. Porque a pessoa sempre está se perguntando para si: será se isso agrada ao Senhor? O medo, ele prende a pessoa. Mas o temor, ele educa. O medo gera peso. O temor gera prazer em agradar ao Senhor. Quem age por medo dentro de uma empresa, ele pode até obedecer por alguns momentos ou na frente daquela pessoa que ele é subordinado. Mas quando essa pessoa vai embora, a produtividade diminui. Não é da mesma forma. Por quê? Porque talvez ele tenha um medo de ser mandado embora. Talvez ele tenha um medo de ser chamado a atenção. Mas o temor não. O temor é diferente. Essa produtividade, ela é na frente e na ausência. É por isso que Deus, ele requer que nós venhamos ter temor, porque isso é de dentro para fora. Nós não somos de maneira nenhuma motivados pelo medo. Nós somos motivados pelo temor e o prazer de agradar a Deus. Então, o primeiro código da provisão, segundo o Salmo 128, é temer ao Senhor. O primeiro código é o temor. Salmo 112, verso de número 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Veja aqui, meus amados irmãos, quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, ele tem o prazer em agradar a Deus. Vou repetir. Salmo de número 112, verso de número 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Veja que profundo. Quem teme tem prazer. Não é uma obediência forçada, é uma obediência consciente. Ele não serve a Deus arrastado. Ele entende que a vontade de Deus é proteção para a sua vida. Quem teme ao Senhor, levanta as suas mãos. Por isso, antes de pedir provisão, o homem precisa perguntar: eu temo ao Senhor? Minhas escolhas revelam temor? Minha casa revela temor? Meu trabalho revela temor? Minhas palavras revelam temor? Meus negócios revelam temor? Porque o temor é o primeiro código. O temor é o princípio. Como eu viverei a prosperidade de Deus distante do temor? Quem teme ao Senhor e entende o temor como princípio, como código, ele entende que este conjunto de regra inicia em temendo a Deus. Pastor, eu quero viver o sobrenatural, desfrutar de grandes maravilhas, mas como está o temor? Tratar Deus como garçom, dizer: Deus, eu quero isso aqui porque eu quero porque eu sou fiel nisso e naquilo, não revela temor. Não revela temor de maneira nenhuma. Porque quando você teme a Deus, qualquer manifestação que você se expressa diante de Deus revela sentimento de prazer. Eu oferto porque eu tenho prazer. Eu venho para a igreja porque eu tenho prazer. Eu dizimo porque eu tenho prazer. Eu sou membro porque eu tenho prazer. E diante do prazer que eu tenho em fazer isso para Deus,
Deus reconhece as minhas necessidades e me abençoa também. Levanta as suas mãos ao céu e diga: Deus sabe o que eu preciso, e diante daquilo que eu preciso, diga: o meu Deus se manifesta para entregar o milagre. Quem pode aplaudir a Deus? Sem temor, meus amados irmãos, a bênção pode até chegar, mas o homem não terá estrutura para permanecer debaixo dela. Sem temor, meus amados irmãos, você pode até receber algo, mas esta pessoa não terá estrutura para permanecer debaixo da bênção daquele que abriu aquela porta. E quando eu me deparo aqui no Salmo 128, o Salmo ele não para no temor, porque são códigos, são princípios. Porque o temor verdadeiro não fica apenas dentro do coração. Eu temo a Deus, mas se não é manifesto no dia a dia, não é temor. Esse temor, ele aparece no comportamento. Quem teme ao Senhor não vive de qualquer maneira. Por isso o texto continua dizendo: e anda nos seus caminhos. Levanta as suas mãos ao céu, diga assim: o temor, diga governa o coração, diga o caminho, revela a direção. Em alto e bom som, diga: o temor governa o coração, diga o caminho, revela a direção. Diga: eu também preciso temer a Deus. Primeiro código. E segundo, manifestar esse temor caminhando na vontade de Deus. Aplaude-se Deus Todo-Poderoso. O segundo código da provisão é andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é uma escolha diária, irmão. Ah, não, eu andei ontem, hoje eu não ando mais. Andar nos caminhos do Senhor Jesus é uma escolha diária. Não é apenas cantar, frequentar o culto ou falar de fé. É decidir que a direção da minha e da sua vida não será determinada pela minha vontade, pela pressão dos outros, nem pela lógica do mundo, mas pela palavra de Deus. A tua vida, ela é decidida pela palavra de Deus. Primeiro a Deus é isso: não ando mais segundo as minhas vontades. Quem direciona é Ele. Andar nos caminhos do Senhor não é esse que eu quero trilhar. É dizer: Senhor, toma a direção, porque lâmpada para os meus pés continua sendo a sua palavra. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus lhe disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Isso significa que existem muitas rotas apresentadas ao homem, mas só existe um caminho que conduz à vida eterna. Existem vários caminhos apresentados por prazeres humanos, por liturgias humanas, por gestos humanos. E é por isso que em Provérbios, no capítulo de número 14, versículo de número 12, está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há muitas rotas que o pensamento humano, que o prazer humano o direciona, mas o caminho de vida eterna, de prosperidade espiritual, é seguir aquilo que Jesus determina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: Jesus é o caminho para a tua vida.
Diga: Jesus é o caminho para a tua casa. Diga: Jesus tem direção para você. Diga: não adianta trilhar outro caminho, porque o final, segundo o escritor de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, é caminho de morte. Mas quem tem andado no caminho do Senhor, levanta as suas mãos. Esse versículo de Provérbios mostra uma realidade séria. Nem todo caminho que parece bom termina bem. Irmão, tudo aquilo que o inimigo oferece, tentando ludibriar a mente de alguém, a priori, quando você enxerga tudo aquilo, você vê a solução para o seu problema. Você vê a solução para a sua vida. Mas quando você vai trilhando naquele caminho, você vai caminhando ali, caminhando, e você vai analisando o vazio que vai se gerando na sua alma. As percas que vai acontecendo. Certo dia eu estava conversando com um rapaz, ele disse: olha, eu era uma benção na igreja. Eu deixei de seguir Jesus da forma como eu seguia. Estou bem no trabalho. Estou bem, resultados estão vindo. Pastor, mas quando eu chego em casa, há um vazio. Eu coloco o travesseiro debaixo da minha cabeça, é como se um vazio. Eu achei bonita a expressão dele, por mais que alguns vão identificar de outra forma, ele diz: parece um vazio do tamanho de Deus. Não é que o vazio é do tamanho de Deus, é porque quando está nessas situações, nesse estado, esse vazio espiritual, ele chega para o melhor amigo, que o amigo fala, não preenche. Parece aquela coisa que as palavras ecoam dentro daquele vazio e fala: José, José, Zé, Zé, Maria, Maria, ia. Sabe aquela escuridão dentro, que tudo que é falado não preenche, não tem força. Aí ele disse: pastor, fui no psicólogo, fiz terapia, conversei com amigos da área, mas sabe o que foi que me alegrou? No dia que eu entrei dentro da igreja de novo. Quando eu entrei dentro da igreja, que começaram a ministrar, aquela palavra era tão forte que vinha preenchendo o vazio que estava dentro de mim. Ia preenchendo aquele vazio. Eu descobri, pastor, que eu estava tão distante de Deus e eu precisava me aproximar mais dele. É por isso que esse versículo em Provérbio mostra uma realidade séria. Nem todo caminho que parece bom termina bem. Tem caminho que começa bonito, mas termina em perda. Tem proposta que parece ser bom para a vida desta pessoa, mas carrega destruições. Tem decisões que parece progresso, mas afasta o homem de Deus. Por isso, meus amados irmãos, andar no caminho do Senhor necessita de renúncia, discernimento e obediência. Pastor, eu quero viver uma prosperidade espiritual. Está bem comigo, está bem em casa, está bem no trabalho, está bem por onde eu andar. Isso necessita, meus amados irmãos, de uma renúncia. Talvez você enxerga em Deus apenas uma solução momentânea. Eu estou precisando de uma reconciliação em minha casa. Estou precisando de uma melhora no meu trabalho. Eu estou precisando de resultados na minha vida acadêmica. Estou precisando de resultados na minha loja. A gente sempre está pensando, muitas das vezes, muitas pessoas, em Deus como apenas uma solução momentânea. Mas quando você pensa em Deus como o autor, como o Senhor da sua história, como o Senhor da sua vida, você não quer Ele apenas como solução momentânea,
Você quer Ele como o Senhor da sua casa, do seu trabalho e da sua vida. Quem pode aplaudir esse Deus? É dessa forma. É desse jeito. É por isso que no Salmo 119, verso de número 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada nos tempos antigos não iluminava todo o horizonte. Ela clareava os próximos passos. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós não andamos por vista, mas sim por fé. A palavra fé, ela vem da raiz hebraica emuná, que significa passos firmes. Eu não estou nem aí com os resultados que me cercam. A minha fé está tão firme em Deus, que eu creio que Ele nunca perderá o controle. Então eu estou aqui, agarrado. Meu irmão, mas tem um terremoto da esquerda, eu estou agarrado no Senhor. Tem um terremoto da direita, eu estou agarrado no Senhor. Vem um exército te cercando, eu estou agarrado no Senhor. Porque quando eu ando e eu tenho uma palavra como lâmpada para os meus pés, eu estou focado aqui, naquilo que a lâmpada está gerando. E a lâmpada está gerando discernimento e visão para o próximo passo. Levanta as suas mãos e diga: eu quero andar na palavra. Diga: eu quero andar na palavra. Pastor, mas tem muita coisa atrativa, mas eu quero andar na palavra. Pastor, tem muita coisa chamando a atenção, mas você anda na palavra. O próximo passo Deus vai te dar. Pastor, mas tem abismo, mas a palavra, ela te sustenta, a palavra, ela mostra o caminho, a palavra direciona, a palavra não te permite andar em treva. Você sempre vai compreender o próximo passo. Vai, caminha. Deus sempre vai dar o discernimento do próximo passo. Pastor, mas eu já quero ver tudo. Deus disse: calma, lâmpada para os teus pés é a minha palavra. É o próximo passo. Você não vai cair em escuridão. Quem crê assim, diga amém. Muita gente quer enxergar o fim antes de obedecer o começo. Isso é forte. Se eu não coloco esse código de prioridade, que é o primeiro, temer a Deus, para me dar seguimento nos demais, trilhar no caminho do Senhor, muita gente quer enxergar o fim antes de obedecer o começo. Qual é a decisão do começo? Qual é a decisão do início? Entregar a vida para o Senhor. Tem conjuntos de princípios, de códigos que são necessários para você alcançar aquele milagre. E não é algo momentâneo que Deus te dá aqui. Aí você trilha no caminho do homem e o diabo toma aquilo que Deus te entregou. Não é dessa forma não, meus amados irmãos. Temer o Senhor, recebe de Deus. Anda no caminho do Senhor. O diabo quer te rasgar ao meio para tomar e fazer você desacreditar daquilo que Deus lhe entregou. Mas você está abraçado com emuná. Você está abraçado com fé. Você está abraçado no Senhor Jesus, dizendo: nada me toca, nada me arranca, nada me tira desse posicionamento, nada tira essa mentalidade, porque eu trilho no caminho da vida, e esse caminho não tem escuridão, esse caminho tem luz. Olha para esse irmão e diga: ande na verdade. Diga: viva na verdade. Diga: quer viver o código da provisão? Quer ter o código da provisão? Viva uma entrega a Deus, porque é dessa forma que a tua vida será mudada. Torno a repetir: muita gente quer enxergar o fim antes de obedecer o começo. Quer ver os resultados antes de dar o passo. Quer garantir antes de confiar. Mas a vida com Deus não é conduzida por vista, é conduzida por fé.
Quem tem fé em Jesus, levanta suas mãos ao céu e aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Diga: a minha vida está no Senhor. Terceiro código, meus amados irmãos: o trabalho das tuas mãos. O terceiro código da provisão é o trabalho. O salmista não começa dizendo: comerás do desejo da tua mão. Não, eu desejo ter isso. Porque tem gente que diz: eu desejo. Aí eu desejo, não, porque Deus me prometeu. Mas você está seguindo a tríade que Deus te apontou? Você está seguindo os princípios que Deus te mostrou? Não é porque eu desejo ter esse carro, eu desejo ter esta casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele começa a viajar. Ele começa a viajar. Mas o Salmo não diz: comerás do desejo da tua mão. Não diz: comerás apenas da tua oração. Não diz, irmão. Isso aqui entra uma verdade muito grande. Porque tem pessoas que não querem trabalhar. Diz: não, eu vou orar porque Deus vai mandar alguém aqui. Não é? Não corre atrás de nada. Não diz: comerás apenas da tua oração. Dá até um preguiçoso se for dar um saco de arroz para ele, que não está pilado. Ele pergunta logo: aí, o arroz está piladinho? Tá? Não, tá não. Então tu não é o que Deus mandou. O que Deus mandou, porque Deus manda é completo a benção. Não é? Não é o que diz assim: Deus manda é completo, é piladinho, e muitas das vezes até feito, só para degustar. O que a Bíblia diz, meus amados irmãos? E aqui entra um princípio: você quer viver prosperidade? Cadê as pessoas se procurando melhorar para o mercado de trabalho? Cadê as pessoas procurando se qualificar para comer bem do trabalho das suas mãos? Para manifestar o seu temor e andando nos caminhos do Senhor dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, em outros estados. E alguém olha e diz: meu Deus, ele é diferente, ele teme a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor. É por isso que ele é próspero. É por isso que ele trabalha com venda e ele é um dos que mais vende. É por isso que a empresa dele passa crise, vem crise e continua de pé. Por quê? Códigos de provisão. Teme a Deus, anda no caminho do Senhor, não é trambiqueiro, faz a coisa certa, obedece a palavra de Deus. Não tem como dar errado, meu amado irmão. Olha para esse irmão e diga: vai dar certo no teu trabalho. Diga: vai dar certo na tua empresa. Vai dar certo. O salmo, começa: comerás do trabalho das tuas mãos. Isso mostra que Deus abençoa mãos disponíveis, responsáveis, diligentes. É claro que nós cremos em milagre, mas tem pessoas que ele trabalhar já é um milagre. Não é? Conhece alguém que diz: meu Deus, fulano está trabalhando, é um milagre mesmo. Não é? Misericórdia. Queima a preguiça ou deixa a preguiça? Não, em alto e bom som, diga: queima a preguiça. Então a gente, meu Deus, dando uma diária. Não é? Tem pessoa, meus amados irmãos, que não consegue compreender princípios e valores de uma empresa quando ele coloca ele trabalha um mês. É preguiçoso, irmão. Aí quando o patrão, alguém diz: rapaz, não está produzindo, ele diz: Deus vai pegar esse patrão bem, vai tirar. Não é? Aí tira ele. Aí ele diz: não, porque lá não foi de Deus. Tem pessoas, se você olhar na carteira de trabalho, tem 200 empresas, 3 meses numa, 4 na outra, nem passou o período de como é que chama, de observação, de experiência, já foi mandado embora. Porque não tem princípios. Ah, mas eu sou crente, pastor, é perseguição. Irmão, se tu é perseguido lá onde tu trabalha, que negócio é esse que os crentes tudo derrotado agora? Não, eu fui mandado embora, é perseguição. Irmão, pode levantar a perseguição que for. Se você está em Cristo e Deus quer te honrar naquele local, nada te tira, nada te afasta, nada te arranca. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque é Deus quem te sustenta. Não é? É claro que nós cremos em milagres. Cremos que Deus abre porta.
Cremos que Deus muda cenário e faz aquilo que o homem não pode fazer. Mas uma coisa precisa ficar claro: milagre não é desculpa para a preguiça. Não é. Milagre não é desculpa para a preguiça. Nós cremos, estou me qualificando aqui para isso. E rapaz, e tem tanta gente na minha frente, mas Deus vai fazer o milagre, que eu estou capacitado para isso. Aí, pam, você chega lá. Irmão, oportunidade sem preparo não é bênção, é suicídio. Oportunidade sem preparo não é oportunidade, é suicídio. Porque essa pessoa vai lá e ó. Mas quando ele tem preparo, não é? Um dia perguntaram, pastor, qual é a soma da oportunidade? Eu disse, determinação mais preparo equivale à oportunidade. Determinação mais preparo equivale à oportunidade. Não, pastor, mas esse negócio aí de preparo aí, quando a gente está lá, a gente fecha os olhos e Deus vai só dizendo, faz aqui, faz acolá. Se fosse assim, era bom, né, irmão? Não é dessa forma. Tem gente que ora, mas não se prepara. Pede oportunidade, mas não se qualifica. Quer prosperidade, mas não organiza a vida. Deseja resultado, mas não planta com disciplina. E a Bíblia é clara em Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aqui é o Paulão dizendo. Aqui é Bíblia, meus amados irmãos. Não vou ficar. É Bíblia. Se alguém não quer trabalhar, o que Paulo diz? Não coma também. Não é? Olha para esse irmão, diga, trabalha com princípios. Diga, trabalha com ética. Trabalha com a palavra. Porque você vai prosperar e você vai longe. O código da provisão, da prosperidade vinda de Deus é você temer, andar no Senhor. E quando você aplicar, meus amados irmãos, tem providência de Deus chegando na tua casa. Quem crê assim, aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Veja bem o texto, não está falando de quem não pode trabalhar, porque tem pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. Aí é onde entra a ajuda da igreja, os domésticos da fé. Irmão, passa 6 meses, se acidentou, está com um problema, está vivendo um momento difícil, então a igreja se manifesta. Mas tem gente que já está nessa crise há 10 anos. Tem alguma coisa errada, não tem, irmão? Não é? Quem quer ter para ajudar, levanta as suas mãos. Mas tem pessoas que só querem receber. Não é? Vou repetir, quem quer ter para ajudar? Eu quero. Mas nós também, às vezes, queremos ser presenteados. Tudo bem isso. Beleza até aqui. Não é? Aqui eu não estou falando de quem está impossibilitado. Devido a um problema, uma doença descoberta e ele vai ter que fazer tratamentos paliativos. Beleza. Existe diferença entre limitação e negligência. Provérbios 14, 23 está escrito: em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em todo trabalho há proveito. É bom, irmão, trabalhar. Pelos resultados que ora iremos obter. Quem gosta de trabalhar aqui, levanta as suas mãos. Pelo resultado, porque trabalhar em si, irmão, é complicado, né? Mas esses resultados do trabalho geram em nós o desejo de trabalhar mais. Levanta as suas mãos ao céu e diga: eu terei. Diga: resultados positivos no meu trabalho. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Esse versículo ele é muito forte. Ele mostra que conversar sem atitude, irmão, não sustenta ninguém. Tem irmão que você conversa com ele meia hora e ele diz: eita, um dia eu vou ter um jatinho. Eita, um dia eu vou ter uma casa logo de 10 andares. Ele começa. Ele diz: escolhe um carro aí para mim te dar, só nos pensamentos. Eita, rapaz, ali vai ser, quando amanhece o dia, com a cara cheia de remela,
um bafo podre, não é? E vem 10 horas, tem preguiça até de escovar os dentes. Meu Deus, e a hora se passou e matando todo mundo por pé. E que resultado, irmão. Que resultado que terá. E quando chega o final do mês, ele fica igual uma barata tonta. Meu Deus, tem um aluguel, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Sem planejamento, não é? Mas olha para esse irmão e diga, tu vai ter resultado, irmão. Tu vai ter resultado. Provérbios 16, 3 ensina. Confia o Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui existe um equilíbrio. Trabalhar, mas confiar em Deus. Planejar, mas se submeter ao Senhor. Correr atrás, mas não colocar o coração na própria força. E aqui eu não estou dando margem para a autossuficiência. Porque a autossuficiência é um problema. Você planeja, você trabalha, tem muitos resultados. E você diz, não, o resultado é só por causa de mim. Eu que sou bom. Devemos ter muito cuidado para não cairmos no abismo da autossuficiência. Mas nós devemos compreender que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos e trabalhar, porque quem teme a Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, ele recebe direcionamento do Pai para ter resultados sobrenaturais. Quem crê assim, diga glória a Deus. Provérbio 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se afirma. Tem irmão que ele passa o dia todo olhando para a minha casa. Oh, meu Deus, eu queria aqui um armário que está na moda e todo mundo comprando. Não é? Aí todo dia ele vê o armário lá no cantinho, a mulher. Oh, meu Deus, esse aqui. Mas Deus vai preparar. Ele imagina esse preparo, é um caminhão chegando na porta dela e batendo. Ei, Deus mandou eu te trazer. Você acha que eu não creio nisso? Eu creio, irmão. Mas eu vou correr atrás do trabalho também para me obter. De um irmão preguiçoso. Ele disse, rapaz, eu vou contar um testemunho. Tinha uma irmã que Deus disse para ela, você vai tirar um carro com R$1. Aí ela chegou na frente da loja e entrou. Se eu tenho R$1. Aí ele disse que o gerente, o dono, sei lá, disse, não, você vai dar esse R$1. Mas eu estava em casa orando e Deus disse para mim que era para me dar um carro para uma senhora que vinha aqui. Pastor, você crê nisso? Creio que Deus pode fazer, irmão. Eu creio no sobrenatural. Como muitas das vezes eu já passei por um momento difícil e alguém chegou e disse, olha, pastor, eu senti de tal isso. Mas o preguiçoso, ele se apega nesses testemunhos. Ele chega na frente de uma loja, nem para me tirar com R$1. Nem para me entrar aí um gerentezão dizer, pega esse carro, escolhe o melhor. Mas o crente que tem princípio, ele não pensa dessa forma. Meu Deus, me dá força para me trabalhar, que eu quero comprar o meu transporte. Deus, me dá força para me andar na tua palavra, que eu quero conquistar. Deus, me dá graça. Deus, me dá força. Levanta as suas mãos ao céu e diga, não tem resultados. Diga, sem trabalho. Trabalhe, fica sobre os seus pés. Trabalhe. Deus vai te dar força. Deus vai te dar graça para você trabalhar, para você correr atrás, para o seu aposentozinho ser abençoado. Para o banco não sentar a mente desse aposentado. Que banco gosta de aposentado, irmão? Vem aqui. Tem um saldozinho para ti aqui. Quando chega é não sei quantos meses para pagar, não sei quantos anos. Não é assim? Deus sempre te dá sabedoria para você trabalhar. Não é? Dá graça. E temendo a Deus. Porque às vezes o inimigo vai dizer assim, não tem esse atalho aqui. Não precisa não, eu sei fazer uma enroladinha boa aqui, que não vai dar. O crente que teme ao Senhor diz, não aceito isso aí não. Eu temo é a Deus. Eu ando é na vontade do Senhor. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Eu vou dar a oportunidade para o pastor Sirlei. Eles vão finalizar, vão fazer o apelo, porque a garganta do peregrino aqui já chegou no final. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aplaude a Ele, porque Ele é bom. Pede as... Mais que igreja, uma família.